Então hoje, dando sequência aí aos nossos estudos, né? Nós vamos ver sobre o batismo, né? Na verdade, esse estudo ele começa hoje e ele vai ter continuidade na semana que vem. Eu digo que eu não sei, eles não são, pelo menos, né, na minha percepção, não é um assunto tão complexo, né, doutrinariamente, apesar de ter uma certa polêmica envolvida quando nós pensamos em algumas questões, né? Então, às vezes, é isso que traz algum tipo de dificuldade, né? Não é tão complexo igual outras coisas que nós já vimos. Então, em questão de complexidade, eu creio que nem tanto, né? Mas em questão de um pouco polêmica, eu creio que sim, né? Mas vamos caminhando. Se tiver dúvida, tiver alguma questão, a gente vai tentando esclarecer, tentando elucidar aí e chegar num entendimento melhor possível, né? Ok? Vocês tiveram alguma dúvida em relação à leitura do texto? Alguma questão que não vai ser contemplado no questionário? Não, né? Então, vamos começar. O que é um sacramento? Para simbolizar estelar, para simbolizar estelar e Isso, né? Então, já vou na 2 também, que é mais fácil, né? Quantos e quais são os sacramentos instituídos por Jesus Cristo? Isso. Então, a, no meio cristão, todos nós entendemos a existência de sacramentos, né? Então, no meio evangélico, pensando mais especificamente, né, que é o nosso meio, nós entendemos que são exatamente instituições diretamente ordenadas por Cristo, né? Então, nós vamos ter no Novo Testamento deixado para a igreja basicamente dois sacramentos: a instituição da Santa Ceia, né, que nós vamos ver daqui depois do batismo, a gente vai ver na sequência da Santa Ceia, né? E a instituição do batismo. Ah, eles são diretamente ordenados por Cristo. Se você se lembra, Jesus, enquanto ele celebrava a Páscoa com seus discípulos, né, ele ressignifica aquele momento. A Páscoa, ela já era um costume judaico, então, no sentido de novidade, não existe nada de novo na celebração da Páscoa. Jesus, na verdade, estava cumprindo o rito judaico, mas o que Jesus ele faz ali é dar um novo significado, ou trazer uma extensão do entendimento, que é a Santa Ceia. A gente não vai entrar muito no mérito, a gente vai chegar lá. E a mesma verdade se aplica à doutrina do batismo, né? Jesus mesmo, né, diz, né, vão pelo mundo, batizem, ensinem. Então, o batismo também era um costume judaico. Se você se lembrar, João Batista, ele, né, esse nome pelo qual ele ficou conhecido, era também por conta de uma prática, né? Era comum que judeus do primeiro século, como parte de um ritual de purificação, fizessem uma lavagem, lavassem, né, os seus corpos de maneira simbólica, né? Então, nesse sentido, Jesus também não inventou nada. Se você olha para o texto de João Batista, ele estava batizando muito antes de Jesus instituir o batismo. Jesus é batizado por João Batista, né? Mas o que acontece é que Jesus ele ressignifica. Então, aquilo que era visto como um simples ritual de purificação judaico ganha na ordenança de Cristo um sinal, um símbolo visível de inserção na doutrina, de inserção no pacto da graça, né? Então, os dois sacramentos, eles têm essas características, né?
de serem elementos que já eram comuns, mas Jesus ele dá um significado diferente, tanto para a Páscoa, na Santa Ceia, como no ritual de purificação, no batismo. Eles têm um contexto muito específico, onde Jesus claramente ordena. Jesus fala isso na Santa Ceia, né? Fazer isso todas as vezes em memória de mim, né? Também quando Jesus ensina, né? Vão pelo mundo, batizem em meu nome. Então, por isso que nós entendemos que apenas esses dois são de fato sacramentos, porque são ordenanças claras e diretas. No catolicismo, nós vamos ter 7 sacramentos, né? Então, além dos dois que nós também adotamos, nós vamos ter, eu nunca lembro todos eles de cabeça, não sei se você vai saber também, né? Mas enfim, se você não souber, tudo bem, não tem problema não, né? Mas eu lembro que são o casamento, a extrema-unção, as ordens da igreja, né? A oração pelos santos. Hã? Eu sempre esqueço, toda vez eu consigo esquecer um. Eu sei que são 7, né? Mas eu sempre esqueço um. Ah, e por que que nós não adotamos esses mesmos 7 sacramentos? Exatamente primeiro porque nós entendemos que alguns, de fato, não são bíblicos, né? Igual a oração pelos mortos, né? A oração pelos santos. E até mesmo coisas que são bíblicas nem sempre são obrigatórias para toda igreja. Por exemplo, a Igreja Católica ela entende o casamento como um sacramento. O casamento ele é algo central na vida cristã, né? É algo central na vida humana, né? E o casamento é a base que dá de onde vem a instituição familiar. E a instituição familiar também é parte, né, da vontade de Deus. Ao mesmo tempo que nem todos se casam, né? Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando o Paulo ele vai trazer uma série de orientações a respeito do casamento, da família, nós vemos que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 7 que nem todos são para o casamento, ou seja, tem muitas pessoas, né? E Paulo diz, né, na verdade ele até recomenda, né? Eu recomendo que os solteiros permaneçam assim, né? Mas ali a gente vê que tem um contexto muito específico, né? Um contexto de expansão do evangelho, né? Um contexto de abrir mão, né? Para serviço ao reino. Então, mas entendam, era uma possibilidade. O não matrimônio é uma possibilidade válida, biblicamente falando, né? Então nós temos que entender, já os sacramentos não. Então, por exemplo, algumas pessoas vão se casar, outras não, e tudo bem, biblicamente isso em si não é um problema. Já o sacramento é para toda a igreja. Então, se é um sacramento, todo cristão precisa experimentar, né? Já na dinâmica católica, alguns de fato não são bíblicos e outros são coisas que são, por exemplo, o casamento é positivo, mas nem todos vão se casar, então eu não posso entender isso como uma instituição de Deus para todos, porque a própria Bíblia nos diz que não é para todos. Ok? Até aqui. A Eucaristia. Isso, as ordens, né? É. Não, eu sou. Assim, eu nunca estudei a fundo o catolicismo, né? Eu sei muito por cima, então eu de fato não tenho essa noção, né? Então vamos lá. Terceiro, o batismo corresponde a que ordenança da antiga aliança? A circuncisão. E é muito importante a gente entender isso aqui, sobretudo para a aula da semana que vem, certo? Por quê? Só para a gente perceber aqui um elemento que vai ser colocado. Nós, presbiterianos, né, reformados, nós temos uma leitura aliancista da Bíblia. O que que nós cremos então? Deus, ele nos dá uma só aliança, certo? E essa vai ser a grande diferença entre os aliancistas e os dispensacionalistas. Não sei se vocês já estudaram, já pesquisaram algo sobre isso, mas no meio evangélico tem duas formas de nós entendermos
progressão da revelação. Nós temos uma leitura dispensacionalista. O que é a visão dispensacionalista? Ao longo da história do povo de Deus, a graça foi dispensada em diferentes momentos e de diferentes maneiras. Então nós vamos ter a dispensação abraâmica, né, que a gente vai ter basicamente aquilo que dá base para a constituição do Pentateuco. Nós vamos ter a dispensação, né, em Davi, né, a dispensação real. Então, basicamente, todas as vezes que nós vemos Deus, a dispensação adâmica, né, que foi a que falhou, né, da queda. Então, basicamente, o dispensacionalismo, ele vai enxergar a história de Deus se relacionando com o seu povo com diferentes momentos, e dentro desses diferentes momentos, particularidades e singularidades, certo? Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Então, Deus ele faz várias alianças com o seu povo ao longo da história. Então, ele fez uma aliança com Adão, ele fez uma nova aliança com Abraão, com Davi, né? Ele fez uma nova aliança, e em Cristo a última aliança, né? Então, o dispensacionalismo ele vai enxergar Cristo como sendo a última e a perfeita aliança. Nós que somos aliancistas, cremos que Deus, ele fez uma única aliança, e essa que é a diferença. Então nós cremos que Deus, ao longo da história da revelação, existe apenas uma, na verdade, para não ser injusto, existem apenas duas alianças. Existe a aliança firmada no pacto das obras, que falhou, certo? Que é a primeira dispensação, né, no dispensacionalismo. Então é o acordo feito entre Deus e o homem no Éden e que falha, e o acordo feito entre o homem e Deus a partir de Gênesis 3, né? Na promessa de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e nesse processo ele seria ferido o calcanhar, né? Que é o versículo de Gênesis 3, o versículo 15, que é o que a gente chama de proto-evangelho, a primeira promessa de redenção. E nós cremos então que a partir dessa aliança, Deus ele vai nos mostrando diferentes faces de uma mesma aliança. E qual que é o efeito prático disso? Na visão dispensacionalista, predominante no meio batista, no meio pentecostal, nós vamos perceber na teologia uma ruptura muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento, sempre tentando se dar uma ênfase muito maior no Novo do que no próprio Antigo Testamento, por enxergar diferentes modos de ação e se tender a, de certa maneira, dar menos importância para aquilo que nós vemos no Antigo Testamento. Não vou dizer menos importância, mas uma interpretação que nem sempre leva tão a fundo muitos princípios veterotestamentários. Na visão aliancista, como nós tendemos a enxergar uma unidade maior da revelação, e tendemos a enxergar, por exemplo, né? Se você for. E tem vários. Eu entendo, eu estou falando de pessoas que são bons teólogos, certo? Quando eu falo de pessoas que são dispensacionalistas, né? Então, se você pega, por exemplo, no Brasil, né? Por exemplo, o Iago Martins, que é um pastor batista, né? Que abertamente é dispensacionalista, apesar de ser calvinista, enfim, mas nessa questão a gente vai ter uma divergência teológica, né? Se você pega bons autores, né? Por exemplo, John MacArthur, se você for pegar, você vai perceber que existe uma ruptura grande entre o que eles entendem. Por exemplo, para um dispensacionalista, a igreja não é a continuidade do povo de Deus, certo? Israel é um povo com um certo tipo de relação, e a igreja é um outro povo com um outro tipo de relação. Nós entendemos que não, é o mesmo povo, é o povo da aliança, que vem lá de Gênesis e vai durar até a consumação dos tempos. Esse povo, ao longo da história, foi se mostrando o que a gente chama de uma progressividade da revelação, certo? Esse povo inicialmente era uma família, depois uma nação, até o ponto desse povo agora não ser mais uma questão étnica, mas uma questão de todo aquele que professa o nome de Cristo. Mas na visão aliancista, nós vamos entender que o povo de Deus é o povo da aliança, seja no Antigo, seja no Novo Testamento.
Na visão dispensacionalista, nós vamos ter um tipo de relação de Deus com o seu povo Israel e um tipo de relação com o seu povo igreja, né? Então aí é onde vai surgir aquelas divergências, onde é que nós entendemos o papel de Israel na escatologia, enfim, né? São detalhes teológicos, técnicos, que eu não vou entrar aqui porque eu entendo que não é o propósito nosso aqui, certo? Mas só para os irmãos entenderem que existe uma diferença, entenda, eu estou falando de boa teologia, não estou falando nem de questões assim que são absurdas, né? Mas nós temos uma divergência teológica profunda nesse ponto, quando a gente pensa entre os aliancistas e os dispensacionalistas. Como nós somos aliancistas e enxergamos uma continuidade, nós sempre vamos enxergar nos símbolos do Antigo Testamento tipos que apontam para um Novo Testamento. Por exemplo, a Páscoa do Antigo Testamento era uma prévia daquilo que a Santa Ceia se tornou para a igreja. E assim como a Páscoa era o símbolo da libertação do povo, a Santa Ceia também é um símbolo da libertação do povo, certo? A Páscoa do cativeiro egípcio, a Santa Ceia do cativeiro do pecado. Então nós enxergamos uma continuidade. A circuncisão é o sinal visível de alguém ser inserido no povo da aliança. Batismo, sinal visível de alguém ser inserido no povo da aliança. Então percebam que a gente sempre vai enxergar continuidade entre os símbolos, entre as estruturas. A gente sempre vai tender a enxergar que Deus, ele mudou o seu jeito de se relacionar com a igreja, mas é o mesmo povo, é o mesmo Deus, é a mesma aliança, baseada na mesma palavra. Então nós vamos sempre enxergar uma continuidade orgânica entre o Antigo e o Novo Testamento, e aquilo que era válido para Israel e aquilo que é válido para a igreja. Lógico, como nós estamos na era da igreja, Cristo ele consumou a lei. Então, muitas coisas elas vão ter um novo significado a partir de Cristo. Então, por exemplo, nós não seguimos a lei civil de Israel do Antigo Testamento, porque nós entendemos que não faz sentido, né? A gente vive no Brasil, no século XXI, e a lei civil que rege o nosso Estado é a Constituição Federal, certo? Bom, ao mesmo tempo que, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ter, por exemplo, lá, ordenança, olha, quando você construir uma casa e você tiver o terraço, você tem que fazer uma proteção, né? Então, assim, ó, isso é uma lei civil, era uma norma construtiva. A gente não vai seguir isso porque não é a lei que rege como é que eu tenho que, não é o, né? Como é que é a lei lá municipal que rege as construções lá? O esqueci, tem, né? Todo município tem, né? Realmente essas normas técnicas, né? Isso, né? Código de postura, né? Então, por exemplo, não é isso que a gente segue. Mas, por exemplo, lá o princípio ele se mantém, por exemplo, a questão da preservação da vida, do respeito, né, ao próximo. Então, o princípio ele se mantém, por mais que nós não precisamos seguir estritamente no aspecto civil, por entender que não faz mais sentido na nossa realidade, porque Cristo consumou todas essas realidades, né? Então, então é importante a gente entender esse elemento, por isso que eu gastei um tempinho com vocês, porque nisso a gente entende por que nós sempre vamos ver essa continuidade. E o batismo é um desses elementos, né? Então, aquilo que a circuncisão era no Antigo Testamento, nós entendemos que o batismo, aquilo que a circuncisão era no Antigo, é o batismo no Novo Testamento, né, para a igreja, certo? Ok? Cite aí 3 significados do batismo. Sei lá, união com Cristo. Pacto da graça. Exato, né? Então percebam que é basicamente o mesmo que se aplica à circuncisão no Antigo Testamento, né? Então, unidos a Deus, participantes do Pacto da Graça, então somos inseridos no Pacto da Graça, né? E a sela, então, o batismo ele é visto como esse selo, então, né?
sobre a vida da igreja, né? Sobre a vida daquele que é povo do Senhor, né? Ele é aquilo que sela e nos faz ser pertencentes ao povo do Senhor, né? Ah, tá. Agora dá 5 até a... daqui até o final, né? Aí, vamos embora. Vamos lá, eu vou tentar não atropelar as perguntas para eu não responder uma na outra. Vamos lá. 5, né? O verbo batizar significa imergir, por quê? Não, por quê? Não, isso, né? Nem sempre o sinônimo mergulho mantém o sentido, né? Está mais relacionado aí ao aspecto de fato lavar, né? O fato de João Batista batizar no Rio Jordão significava que ele batizava por imersão. E por quê? Não, por quê? Isso, né? Exato. Então, não necessariamente batizava se afundando em rio, né? É muito mais uma questão de indicação de região do que propriamente o modo que se batizava, né? O fato de Jesus ter saído da água após o seu batismo significa que ele foi batizado por imersão. E por quê? Não. Isso, por quê? Isso, né? O fato de entrar em um rio não faz mergulhar nele. Aqui nós vamos chegar, talvez, no ponto mais polêmico da aula de hoje, né? Que é a questão do modo de batismo. Nós temos, basicamente, três metodologias adotadas no meio evangélico quando nós pensamos em batismo cristão. Nós temos o batismo por imersão, ou seja, a pessoa ela é completamente mergulhada em água. Nós temos o batismo por aspersão, então a água ela é aspergida, né? Ela é jogada sobre a cabeça daquele que é batizado. E nós temos o batismo por efusão, né? É muito parecido com a aspersão, só que o celebrante geralmente ele usa um vaso, algum elemento, né? E verte, como se fosse um jarro, e derrama água, né? Então, é basicamente batismo por efusão, aspersão e imersão. São as três leituras que o meio evangélico faz do batismo. E a grande questão que geralmente se coloca nesse ponto é porque em muitos ambientes evangélicos se acredita que a única forma válida de batismo é o batismo por imersão, ou seja, o batismo ele só é válido quando a pessoa ela é completamente afundada em águas. E nós não concordamos com isso. Né? Na verdade, a nossa igreja não tem essa prática. Né? A igreja presbiteriana não batiza por imersão. Por quê? Aí aqui é exatamente esses os pontos que vão ser trazidos. Primeiro ponto é que, apesar do que geralmente é uma questão muito mais, é uma discussão muito mais semântica do que propriamente teológica, mas o verbo, né, o baptizo, ele nem sempre está relacionado ao ambiente de mergulho. Ele sempre está relacionado ao ambiente de purificação. Então, talvez a melhor tradução para o verbo batizar não é mergulhar, mas é propriamente lavar. Então, o primeiro ponto que nós observamos era exatamente esse, porque semanticamente a palavra batizo, né, o baptizo no grego, nem sempre ele estava relacionado à figura de você afundar em águas. Sempre tinha água envolvida no processo, porque é uma lavagem, e sempre tinha um ritual de purificação, seja lavar as mãos, ou seja, no caso das purificações judaicas, né, derramar água sobre o corpo, enfim. Mas nem sempre isso vinha acompanhado de você ser afundado em águas. Já outros vão argumentar que sempre existia, mas a grande questão, né, que a gente até o material coloca aí para nós, né, é que quando a gente olha para os textos onde essa palavra aparece,
nem sempre a substituir batizar por mergulhar vai fazer muito sentido no contexto. E outro ponto é que, por exemplo, muita argumentação, mas João Batista, né, que foi o precursor dessa prática, né, nos dias de Jesus, ele batizava no Rio Jordão. É fato, né? João Batista, ele ficou conhecido por ser alguém que, fora de Jerusalém, batizava muitas pessoas, né, às margens do Rio Jordão. Só que nós temos que entender que, para nós, talvez, seja um hábito relativamente comum, porque o meio evangélico normalizou isso. Mas se nós pensarmos no contexto do primeiro século, um homem afastado, né, fora da região, fora da sua cidade, indo para uma região erma, com aquelas roupas longas, né, que chegavam até os calcanhares, entrar em um rio e se deitar em um rio para cumprir um ritual de purificação religioso, primeiro que não era o cenário mais cômodo, né? Ele ia se deitar, se encharcar em águas e voltar em uma caminhada longa para a cidade. E segundo ponto, se nós tomamos por base os rituais de purificação judaicos, que é a base que o João Batista tinha para fazer a prática, os rituais de purificação judaico não tinham como hábito entrar e mergulhar em rio. Se você for ler a descrição de como é que eram feitos esses rituais judaicos de purificação, geralmente eles eram feitos com vasilhas mesmo. Então, era comum era você, os jarros de água, né? Você pegava as vasilhas e você jogava essa água. Então, quando a gente olha para o contexto e olha para a base da prática, nós também vamos ter um apontamento em desfavor, né, de legitimar a obrigatoriedade de um mergulho. Porque o contexto também não nos parece apontar essa obrigatoriedade, né? E aqui a gente fala, né? Então, o texto bíblico fala, né, que Jesus ele saiu das águas após o seu batismo, mas não necessariamente no caso dele ele deitou no rio. Se ele entrou no rio com a água até a canela e João Batista, por exemplo, derramou água sobre ele, como era o mais provável de ter acontecido, observando o rito judaico de purificação, ele saiu das águas. Se ele estava com a água até a canela, ele voltou para a margem seca, ele saiu da água mesmo não tendo se deitado em água. Então essa argumentação textual também não faz muito sentido, certo? E só para os irmãos entenderem, né? A dificuldade de entender esse elemento, ele se dá muito mais de pessoas que defendem o batismo por imersão do que propriamente por nós que adotamos o batismo por aspersão. Porque, por exemplo, na nossa igreja, a nossa prática é o batismo por aspersão. Então, aqui nós temos esse costume batismal. Mas vamos supor, e como acontece, né? Veio uma pessoa que veio da Assembleia de Deus, veio da Igreja Batista, né? Que são igrejas que praticam batismo por imersão. Se a igreja é uma igreja que tem uma doutrina saudável, né, naquilo que é essencial, nós não rebatizamos. Nós não temos o costume de rebatizar. Por quê? Porque nós entendemos que, ainda que o método de batismo tenha sido diferente do que nós adotamos, nós entendemos que é um batismo válido. Por quê? Porque a base doutrinária é sólida, o princípio bíblico foi respeitado, e nós entendemos que o quantitativo de água, nesse caso, pouco importa. É muito mais uma questão simbólica do que uma questão relacionada ao tanto de água que faz diferença. Então, por exemplo, se vier alguém, né, como é o caso, já aconteceu, né, quando vem pessoas de outras denominações que batizam por imersão, se são igrejas genuinamente evangélicas, nós não rebatizamos. Os casos em que nós praticamos o rebatismo é quando existem divergências doutrinárias. E entendam, divergências não, né? Porque divergências doutrinárias nós ainda temos um espaço aí para uma conciliação, né? Nós rebatizamos quando são de origens que nós consideramos seitas. Aí sim, quando são de origens heréticas, né, não em divergência, porque existe uma diferença entre divergência teológica e heresia.
Quando nós estamos lidando com grupos que defendem práticas heréticas, aí sim nós temos o hábito do rebatismo. Se for divergência teológica, nós entendemos que ainda existe um espaço para comunhão e não temos a prática do rebatismo, certo? Porque nós entendemos que no batismo, né, a... eu estou respondendo a 9, inclusive, né, mas tudo bem. Mas a gente entende que no batismo a água é um símbolo, e enquanto símbolo, a quantidade não é o mais importante, certo? Igual na Santa Ceia, certo? Porque se a gente fosse seguir a Santa Ceia nos moldes de como Jesus celebrou a Santa Ceia, nós tínhamos que fazer a Santa Ceia com a lepa de pão e um cálice de vinho para todo mundo, né? Todo mundo tinha que pegar aí uma lepa de pão e um cálice e mandar a janta para dentro, né? Porque quando Cristo celebra a Páscoa com seus discípulos, não era um quadradinho de pão e 10 ml de suco. Era um cálice de vinho e um pedaço, era a janta. Eles estavam jantando. Mas para Santa Ceia a gente entende que o quantitativo pouco importa, porque o que importa é o símbolo, né? E com o batismo a gente tem essas dificuldades quando a gente pensa naqueles que defendem a imersão, né? Então, nós seguimos a mesma dinâmica, certo? Então, nós entendemos que no batismo, né, o que mais importa não é a quantidade, certo? É só um símbolo, e no símbolo o que importa é o elemento. A água está presente, existe uma contrição, uma disposição do coração. Nós entendemos que isso é o que de fato mais importa na celebração, certo? 9. Na 8, na verdade, né? Algumas das nossas dificuldades para aceitar o batismo por imersão. Isso. É. Isso, né? Isso. É. Por exemplo, então tem vários cenários do Novo Testamento que nos levantam dúvidas se todo mundo batizou por imersão mesmo. Por exemplo, né, o João Batista que batizava multidões, né? Só se o João Batista fosse um cara assim, né? Tora, né? Para deitar nego, levantar nego o dia inteiro dentro do rio, né? Mas a gente não, mas assim, de maneira prática, é pouco viável, certo? A prática em si. Um outro ponto que chama muito a nossa atenção é o caso no livro de Atos, quando depois da oração de Pedro, do discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem em um único ato, né? Na cidade de Jerusalém, 3.000 são convertidos em um dia. E o texto nos diz que eles foram batizados naquele mesmo dia. E não sei qual que é o conhecimento que os irmãos têm da geografia, mas em Jerusalém não tem rios. Não, se você, até hoje, na verdade, não tem ainda, não tem, né? Na verdade, é uma região árida, né? Então, o que existia em Jerusalém eram poços de água. Então, você tinha os locais para você pegar água para os animais, para o consumo humano. E pensem, nós estamos na Judéia do primeiro século. Imagina o que aconteceria se alguns homens, por questões religiosas, resolvessem enfiar 3.000 pessoas nas fontes de água de Jerusalém, sendo que eram as únicas fontes de água potável na região. Com certeza os soldados romanos iam, no mínimo, assim, na melhor das hipóteses, expulsá-los, se não os prendessem. E a gente não tem relato nem de prisão, nem de expulsão nessa cena, né, pelo menos. Né? A gente vai ter depois, mas não por isso. Né? Então, por exemplo, 3.000 pessoas batizadas em um dia em Jerusalém é um testemunho muito desfavorável para a imersão, considerando que Jerusalém é uma cidade que não tinha rios. Se fossem rios, talvez até poderia ser uma possibilidade, mas não era o caso aqui, né? O outro caso é quando o carcereiro de Filipos, né, depois do terremoto, quando o apóstolo Paulo, né, diz para ele não tirar a própria vida e prega o evangelho, ele se converte na prisão. E o texto diz que na prisão ele foi batizado. Ali mesmo, depois da pregação de Paulo, depois que ele diz o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, ele fala assim, confesse a Jesus, seja batizado e será salvo. Ele confessa, e o texto fala que na prisão ele foi batizado.
não tinha piscina na prisão, não tinha prisão era uma cadeia, era um local para depositar criminosos. Você não tinha fontes de água, você não tinha bacia, você tinha talvez um copo de água, talvez alguma coisa para se beber água, tá? Era uma quantidade de água limitada. Então percebam que quando a gente olha para alguns cenários do Novo Testamento, nós vamos ter algumas dificuldades de enxergar espaço para sempre se batizar por imersão. Porque em muitos cenários parece muito improvável que o batismo por imersão foi praticado. Então nós entendemos, igual eu falei assim, por exemplo, a gente não rejeita aqueles que já foram batizados em outras denominações por imersão. Nós não vamos praticar uma rejeição, não vamos praticar o rebatismo por questões metodológicas. Mas nós entendemos que, biblicamente, não parece ser o caminho mais natural, certo? Porque nós temos um espaço muito grande que nos aponta para uma possibilidade muito forte da aspersão, né, nesse sentido. E a 9, né? Se ficasse provado que Jesus foi batizado por imersão, poderíamos continuar batizando por aspersão sem desobedecer à Bíblia Sagrada e o porquê? Isso, né? Então, tem até um vídeo, ficou famoso, assim, não sei se ficou famoso, né? Eu lembro de ver, né? Já tem um tempo, né? Já deve ter uns anos já, sei lá quantos anos. A gente vai ficando velho, nem lembro, mas deve ter uns 10 anos, 15 anos, sei lá. Do Nicodemos, né? Que é um pastor presbiteriano. E agora não, porque ele mudou, né? Mas tinha uma época que o Augusto Nicodemos ele era chamado quase que todo ano para falar na conferência Fiel, né? E a Fiel é uma editora batista, né? Então, o Nicodemos é presbiteriano, a Fiel, né, é uma editora batista, que faz uma conferência teológica. Mas assim, né, são muito próximos, né? Tanto a Fiel é uma batista reformada, né? O Nicodemos é presbiteriano, então também reformado. E um dia ele falando nessa conferência sobre, eu nem lembro qual era o assunto da palestra em si, mas aí ele tem um pedacinho do vídeo que ele fala assim, olha, no batismo, o que é válido, né? Isso ele falando para uma conferência batista, né? Falou, olha, se você entrar, você vai batizar uma pessoa, né? Se a pessoa mergulhar até o joelho, o batismo é válido? Aí o povo lá responde, não, se for até na cintura. Assim, não. Não, e se a água for até na altura do peito? Não, também, né? E se a água for até no pescoço? Aí ele, não, também não. Agora mergulhou tudo. Agora é válido, né? Aí fala assim, tá vendo? Então o que vale é só o cucuruco mesmo. Então o que nós faz é só adiantar o processo, taca a água em cima e acabou. Porque se só vale o de vocês depois que mergulha o cucuruco, nós vai tacar a água direto no lugar e pronto, né? Ele falou isso brincando, mas é assim, ah, enfim, né? E ele, mesmo estando no ambiente batista, ele teve coragem de brincar com o povo assim, né? Mas enfim, mas é só que nós entendemos que a quantidade ela não é o importante, certo? Não é se foi batizado com uma mão de água, ou se foi numa piscina de água, num rio, não sei. Nós entendemos que no símbolo a quantidade não é o que faz a diferença, certo? Por isso que nós entendemos que mesmo se é impossível a gente chegar a uma prova definitiva, mas se de algum modo, né, se tivesse algum jeito de provar, é igual a questão da Santa Ceia, né? Nós entendemos também que nos elementos da ceia a quantidade não é o mais importante. E no batismo nós também entendemos que a quantidade de água também não é o definidor nesse sentido, certo? Existem coisas que são mais relevantes nessa prática. E último, né? Quais são as vantagens práticas da aspersão? Isso, né? Então, uma vantagem prática da aspersão
é exatamente essa, né? Pode ser feita em qualquer lugar, qualquer circunstância, em qualquer pessoa. É uma prática que ah, auxilia no trabalho pastoral, né? Eu lembro de um professor meu do seminário contar uma história, né? Que assim é uma aplicação prática, né, disso aqui, né? Ele tinha um ministério, a igreja, na verdade, que ele pastoreava na época, né? Tinha um trabalho lá em Goiânia tem o Hospital do Câncer, né? O Araújo Jorge. E eles tinham um trabalho de visitação, né? Então eles iam naquelas pessoas que às vezes ficavam lá há muito tempo, né? Então fazia esse trabalho de visitação, oração, né? Era uma palavra pastoral, né? E nesse trabalho deles teve um homem que já estava lá há muito tempo, já estava no estágio avançado já, um câncer terminal, desiludido pelos médicos. E esse pastor começou a visitar, assim, começou a visitá-lo com uma certa regularidade, né? Já que ele ficava o tempo inteiro internado, né? E nessas visitas semanais que ele fazia para esse homem ele falou assim, pastor, eu quero ser batizado. Eu entendi, Deus ele falou comigo muito, eu queria ser batizado, queria ser parte da igreja, né? Só que assim, ele estava no estado, ele não podia sair do hospital, ele estava em estágio terminal, né? O pastor conversou com a equipe médica, né? Explicou como é que era o batismo, não era nada muito, né? Era apenas quantidade pequena de água. Conversou com o conselho da igreja, porque para um pastor batizar, ele não pode fazer sem o conselho ter conhecimento da prática. Então ele conversou com o conselho da igreja, mesmo entendendo que era uma pessoa que talvez nunca teria condições de congregar fisicamente na igreja, mas entendia que se o pastor estava acompanhando e esse irmão manifestou interesse, era válido, né? Então o conselho autorizou, né? O hospital também não viu nenhum problema na prática como era feito. E ele conta, né, que na mesma reunião do conselho, né, ele deu entrada tanto no batismo e logo na sequência deu baixa no nome do irmão por motivo de falecimento, né? Ele batizou o irmão numa semana e na mesma semana ele faleceu, né? Sim, ele já estava com um estágio bem avançado e infelizmente ele, graças a Deus, ouviu o evangelho nos últimos dias de vida e se arrependeu, foi batizado, né? Então a gente crê que assim encontrou a graça de Deus, né? Mesmo que ainda no fim da sua vida. Ah, e ele teve essa oportunidade, né? Que se fosse uma igreja que colocasse limites e barreiras na prática batismal, eu sei, né? Nós cremos que o batismo ele não salva, né? Na doutrina, na nossa, nós cremos que o batismo ele não tem poder salvífico, né? A salvação está em Cristo. Se ele de fato tinha experiência dele em Cristo, ele seria salvo de qualquer jeito, independente da doutrina do batismo, independente de receber o batismo ou não. O batismo ele não tem essa função salvadora, né? Mas para ele era assim, era gratificante poxa, eu fui inserido, né, nesse corpo, né, da igreja, né? Então, para ele foi importante, porque por mais que a caminhada de fé dele tenha sido bem curta, né, foram apenas algumas semanas, infelizmente, por conta da doença, mas para ele foi importante naquele momento. Isso, né? Sim, com certeza. Então, assim, nós entendemos que o batismo por aspersão, ele, de maneira bem prática, pastoralmente falando, ele é muito mais viável para a dinâmica da igreja, para circunstâncias assim mais complexas. Então, e nós entendemos que não existe uma limitação bíblica quanto a isso. Na verdade, nós vamos entender, né, e se vocês lendo o material que vocês perceberam, existem muitos textos que, na verdade, apontam nessa direção, né, da aspersão. E é por isso que nós entendemos ser aí a forma mais correta de praticar o sacramento, ainda que nós entendamos, né, que em outros locais, né, em outras igrejas evangélicas, essa prática seja diferente, e tudo bem. Nós não criamos muito caso com isso também não, né? A gente é bem tranquilo nesse sentido. Geralmente é eles que têm dificuldade com a gente, né? Geralmente quando acontece, né, de presbiteriano ir para essas denominações, é comum que os pastores queiram rebatizar porque não foi por imersão, né?
Já a gente não tem muito essas questões complexas, polêmicas, certo?